Então vamos começar nosso bate-papo com Gulliver Rebouças, um queridíssimo primo, inclusive, né? Divertidíssimo. Obrigado. E uma pessoa muito sábia que sempre está passando conhecimentos pra gente. A gente tenta, né? Consegue passar com... A gente veio para trocar uma ideia e falar um pouco também sobre a Maratona da Organização. A Maratona da Organização é um evento que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de outubro, das 19 às 22 horas, sendo que o Gulliver é nosso parceiro e vai fazer uma palestra bônus para todos os convidados, para todos que estão inscritos. Essa palestra dele vai ser das 18 às 19 horas. E hoje a gente veio bater um papo aqui para falar um pouco sobre a organização dentro da psicologia, não é isso, Gulliver? Exatamente. Um tema extremamente relevante, né? Pensar sobre o quanto é necessário, né? A gente criar um esquema, um jeito de deixar a vida mais organizada para facilitar uma série de fenômenos da vida mesmo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que geralmente assim, as pessoas não param para observar certas coisas que são meio que óbvias, né? A vida, ela obedece um movimento, uma lógica, e a gente não presta muita atenção nisso. O corpo da gente, por exemplo, ele tem toda uma organização que a gente não para pensar o tanto que isso é bem concatenado, né? Bem encaixadinho, assim. O coração bate, o pulmão absorve o ar, quando a gente come faz a digestão e tem um processo depois de eliminação daquilo que não é coisas puras no corpo, que é impureza do corpo e tal. E a gente não leva isso muito para a vida. Por quê? Né? Fica o questionamento. Eu entendo que dentro de um processo de desorganização existe alguma série de benefícios que é a economia de energia, né? A gente deixa as coisas meio bagunçadas porque a gente quer economizar energia para outras coisas. Por exemplo, se eu quero pensar em algum assunto específico que está me incomodando, aquilo para mim vai ser prioridade. E outras coisas não vão ser. Então eu desfoco de coisas fora de mim para pensar em coisas dentro de mim. Só que a questão é exatamente o processo de você ver a correspondência entre o que está fora e o que está dentro. Olha o tanto que isso é bacana, né? A gente acredita, é um processo meio que ilusório que a gente mesmo cria, de que se eu desfoco de coisas fora para resolver coisas dentro, eu vou estar organizando coisas dentro. Mas não é muito bem por aí. Se eu faço um mecanismo de começar organizando coisas fora, automaticamente, sem perceber, eu vou organizar coisas dentro. E assim, eu vou facilitar muito mais o processo de eu emocionalmente, psicologicamente, comportamentalmente me organizar. Só que eu não associo, eu não ligo uma coisa com outra. Eu apenas acredito de que eu desfocando de fora, eu vou organizar dentro. E às vezes não é assim que as coisas acontecem. Tá, e eu estava comentando semana passada que a organização, a gente faz a organização inconsciente. Por exemplo, às vezes você vai tomar um banho. Sim. E você precisa saber se tem toalha, se tem sabonete, se tem shampoo. E eu queria saber assim, por exemplo, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a se organizar com consciência, eu vou preparar um almoço consciente, eu vou fazer um almoço e eu paro e penso, eu preciso de quê? Não ir fazendo as coisas no automático. Eu acredito que isso ajuda você a se planejar um pouco mais, você consegue se organizar um pouco melhor, tá? Porque eu já passei muitos anos na minha vida fazendo tudo no automático. Eram poucas as coisas que eu fazia planejadas. Por exemplo, planejamento, às vezes a gente quer colocar em prática quando vai fazer uma viagem. Aí você planeja a data, planeja o local de parada. E nas pequenas coisas acaba que a gente peca, não se organiza, e quando você vê se sua vida está um caos e você não sabe nem o porquê que está um caos. A casa, a sua agenda, você não consegue preparar uma agenda. Então eu acredito assim que quando as pessoas começam a fazer a ordem, a organização com mais consciência, aquilo pode se tornar um hábito.
Com certeza, nossa, com certeza. A gente tem uma outra característica, né? Assim, o que a gente meio que adota de novo comportamento, nosso cérebro absorve aquilo para outras coisas e produz o que a gente chama de generalização, né? E olha o tanto que é engraçado, né? Se a gente torna as coisas conscientes, esse processo de mudança de um objeto, vamos supor, se você quiser mudar a disposição dos objetos de um local específico, isso envolve um planejamento. E isso a gente consegue fazer dentro da gente, né? Assim, a gente rever certos conceitos, a gente consegue reorganizar alguns sentimentos específicos, né? A gente pega uma coisa, coloca num lugar que não fica tão visível, isso tem um impacto emocional de eu não ficar tendo que ver aquilo o tempo inteiro, isso causa um efeito sobre a pessoa. Ou eu pego um objeto antigo que eu tinha deixado escondido, guardado em algum lugar e deixo ele mais à mostra e às vezes ele tem um significado emocional. Então, esse reorganizar e o replanejar as coisas que já existem, que já são presentes na vida do indivíduo, produz esse efeito, também produz esse efeito, né? Existe eu acho que não sei se é uma técnica, enfim, dentro da psicologia que a gente chama de laborterapia, né? Que é o trabalho, a terapia através do trabalho, né? Do tipo, se eu mexo com alguma atividade manual, se eu mexo com alguma atividade que envolve eu ter que mudar coisas, fazer algo envolvendo atividade motora, isso vai ter um impacto emocional sobre o indivíduo, correlacionando com outras situações mais densas, né? Indivíduos que têm vícios graves, por exemplo, com substâncias específicas, eles são tratados dentro dessa lógica. Eles são incentivados. Terapias? Isso. Terapia ocupacional, às vezes plantar uma horta, ou então capinar alguma coisa, arrumar uma cerca, pintar, mexer com alguma coisa de construção mesmo, especificamente. O trabalho manual, ele tem essa característica sobre o indivíduo. Mas mesmo que ele tenha um trabalho efetivo, ele tem que fazer um segundo trabalho paralelo. Exatamente. Eu acredito que o trabalho efetivo, ele é mais repetitivo e não deixa a pessoa mudar de pensamento? Ou qual que é? É porque o trabalho manual, ele tem esse efeito psicológico sobre o indivíduo. Seria até interessante fazer um teste, por exemplo. Um dia, tenta fazer uma plantação de uma hortinha, por exemplo, e cultivar ela. Você vai percebendo que você fica lá olhando se tem uma praguinha, ou então aguando a planta e tal. Isso produz sobre você um efeito de você, claro, desfocar de certas coisas, mas também, enquanto você está mexendo ali, você está pensando, revisando, é como se você estivesse cultivando coisas positivas dentro de você e eliminando aquilo que é negativo. Que legal. Existe essa lógica, né? É bem interessante. E por isso que muitos descobrem um novo gosto, sabe? E adota tanto isso para a vida que nunca mais para. Outras pessoas que eu me lembrei também, que é a atividade esportiva, né? Por que o esporte tem tanta significância na vida dessas pessoas que querem mudar hábitos específicos ou abandonar algumas coisas? Porque tem o mesmo efeito. Organiza o indivíduo, aquela questão do hábito, né, que a gente está falando. O indivíduo aprende uma habilidade, exerce aquilo e isso tem um impacto sobre ele. Até hormonal, né? Exatamente. Desenvolve hormônios que vão proporcionar mais qualidade de vida. Uhum. Exatamente. Então, assim, percebe que a lógica da organização, ela perpassa vários segmentos, vários contextos específicos, e dentro de casa é a mesma coisa, né? Assim, independente de que ambiente específico, né? Existe a necessidade de a gente aplicar essa lógica de organizar as coisas fora para que dentro da gente algo fique melhor, algo fique diferente. É engraçado, é o que veio na minha cabeça aqui agora. Talvez quando não se houvesse explicações assim científicas para falar sobre isso, eu estou até vendo fatos passados assim que fala: tá assim porque não tem o que fazer, dá o que fazer, vai fazer uma horta, vai... Não é engraçado? Então você está explicando para a gente por que essa atividade pode mudar você, né? Esses chavões assim que o povo fala, tem um sentido que o povo coloca meio de negativo, mas é porque o povo não tem essa noção da dimensão de onde isso vai no indivíduo. Explicação, né? Do que realmente vai atingir, porque aquilo tem um sentido, né? Vai fazer uma atividade física, não é porque tá deitado e... É porque realmente tem um sentido.
e tem efeito, né? É efetivo de fato, né? Falou da atividade física, eu lembrei. Por exemplo, para indivíduos tratarem de depressão, por exemplo, existe um mecanismo que a gente chama de ativação comportamental. É uma forma de intervenção. O que isso envolve? Vamos supor, o indivíduo está lá, sem tomar banho, sem comer, sem trocar de roupa, totalmente triste, sem sair de casa por semanas e tal, aquela situação bem difícil. O que essa intervenção propõe? Mesmo sem o indivíduo ter vontade, ele tem que ir fazer. Ou seja, quando ele ativa o comportamento deles, independente do estado de sentimento que ele está tendo, ele força a natureza, isso produz no corpo dele uma reação. E o corpo dele vai se ativando através do comportamento. E aí, através desse cultivo de forçação de barra, entre aspas, assim, entre aspas, né, bem entre aspas mesmo, ele vai percebendo que o estado emocional dele muda. É aquele tal negócio, né? O indivíduo pensa, não, eu vou esperar ter motivação para. Não, a lógica não é essa. Faça primeiro, independente de se gosta ou não e como estão as coisas, que depois a motivação vem. Quando o resultado aparece, quando você se sente diferente, né? Mas a pessoa precisa tentar. Ela precisa desenvolver esse hábito, essa organização, essa lógica de seguir isso sempre até o efeito aparecer. A gente não está falando que é fácil se organizar, né? Mas eu, como trabalho com organização externa, tá? Você é psicólogo, você consegue trabalhar com a organização interna, eu trabalho com a organização interna e eu como faço organização externa, eu como faço organização externa, eu posso garantir que quando a pessoa muda seus hábitos e consegue fazer o mínimo da organização externa, ela melhora a qualidade de vida, ela melhora o humor, ela tem mais tempo para fazer as coisas, né? Exatamente. Mas e por que na minha cabeça a organização interna ela é muito mais complexa? Existe isso ou não? Não existe, porque o componente psicológico ele não é uma coisa única, né? As coisas fora da gente é o que é, do tipo, um copo é um copo, uma mesa é uma mesa. Ela não adquire outros significados. Se eu quiser transformar um copo numa cadeira, eu não dou conta. Se eu quiser transformar uma mesa numa casa, não dá para fazer isso. Então, os objetos são muito mais simplistas mesmo, bem simples mesmo. Os mecanismos psicológicos não. Eles têm uma inter-relação de dependência e uma complexidade muito grande. Por exemplo, que é o que a gente chama de subjetividade e também dos significados diversos que as coisas podem admitir, né? Assumir, de fato. E essa é a complexidade do fenômeno. O que para um indivíduo é um sofrimento, para o outro pode não ser. E essa relatividade do que é sofrimento para um, o que é sofrimento para outro, envolve um histórico de vida. O processo de experiências que aquele indivíduo viveu e como foi o efeito para aquele indivíduo. E é muito particular. Isso é muito particular. Se uma pessoa ouviu que ela não deveria sair de casa sem antes pedir permissão dos pais, e ela fez isso. Ela saiu de casa sem pedir permissão dos pais. Os pais brigaram. O efeito dessa bronca na pessoa não tem tanto significado assim e ela aprendeu a lidar com isso de alguma forma tranquilamente. Mesmo o pai brigando, a mãe falando um monte de coisa. Já outro indivíduo não. Ele tem uma característica de ser muito mais reativo ao jeito que o outro reage a ele, por uma série de fatores. E isso faz com que ele mude. Ele mude com essas pessoas específicas e ele tenha um padrão de reatividade diante de certas coisas, diante de certas broncas, diante de certas situações difíceis mesmo, né? Diferente daquele primeiro indivíduo que eu citei. E com o que isso tem a ver? Essa característica dessas diferenças, né? Com algo que é meio que pronto dentro do indivíduo, né? Que é o que a gente chama meio que de uma estrutura meio de temperamento ali, meio de, né? Que é meio que nato. Enfim, tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais calado e tem gente que é mais comunicativo. E a forma com qual o extrovertido recebe as impressões do mundo é um jeito, a forma com qual o extrovertido deixa as impressões dele no mundo é de um jeito, a forma do introvertido é de outro jeito e assim vai misturando essas coisas. Então existe essa complexidade.
E para cada caso, a gente tem que avaliar como foi a construção do indivíduo em cima de fenômenos, seja positivos ou negativos. Isso significa que um introvertido ou não, um extrovertido é mais feliz que outro? Não. Cada um pode ser feliz da sua forma ou não, não é isso? Olha, que pergunta genial. É muito interessante isso. Se você quiser ver um extrovertido triste, peça para ele não ser extrovertido. Obrigue ele a não ser extrovertido. Você vai deprimir o indivíduo. Não entendi, repete. Se eu ver um extrovertido triste... Se você quiser ver ele triste, sei, basta você fazer com que ele não seja mais. Que você não permita ele ser extrovertido, porque o natural dele é esse. Entendi. Ele gosta de ser extrovertido, pra fora. Ele gosta disso. De brincar, de fazer o povo pegar fogo, entre aspas. Sei. Né? É esse indivíduo. Se você quiser fazer ele triste, impeça, crie jeito de ele não ser assim mais. A mesma coisa é introvertido. Se o introvertido é mais calado, na dele, quietinho ali, gosta de ficar refletindo, pensando, tal, caladão, peça para ele falar, obrigue ele a expressar. Deve ser bem doído. É um custo de energia violento do indivíduo. Isso é muito difícil mesmo. Claro que não é uma legitimação do tipo, o introvertido é assim, tem que ficar assim. Não é regra. Não. Ele, claro, precisa chegar num ponto de equilíbrio, mas não é o natural dele. Sempre que o introvertido tiver que falar mais, isso vai ter um custo de energia para ele. Ele vai se desgastar para fazer isso. Mas ele se adapta? Adapta. O indivíduo, o ser humano é muito assim. Notícia boa, porque dentro do mundo da organização, entre os profissionais da organização, a maior dificuldade do profissional de organização é se colocar na mídia, gravar vídeos, gravar stories, apresentar o seu trabalho. Então, assim, por isso que eu perguntei se uma pessoa tímida, ela pode se transformar, né, sem tanto sofrimento? Sim. No início vai sofrer vai ser sofrido, mas pode... Mas é possível, se torna natural depois. Assim. Vai vir aquele custozinho de energia, mas a pessoa aprende a administrar. Por exemplo, certa vez eu ouvia, eu acho que se não me falha a memória, foi a Fernanda Montenegro falando. Engraçado isso, né? Uma atriz, assim, renomadíssima no Brasil e tal. E ela fala, sempre quando eu vou apresentar uma peça de teatro, eu sinto frio na barriga. E ela se denomina uma pessoa tímida, né? Enfim, vários artistas têm essa característica. Eles falam que são tímidos e tal, enfim. Têm dificuldade às vezes, enfim. Isso ilustra exatamente essa característica. É possível conseguir chegar num nível que a pessoa entra numa desinibição muito grande, mas tem aquele friozinho na barriga que ela fica administrativa. Gente, um psicólogo falando isso, eu amo, porque a gente recebe muito pedido de como que eu faço. Muitas profissionais, muitas colegas chegam até mim, não sabem que eu sou tímida também, não parece, né? Mas eu sou. É sério. Eu sou tímida no seu ponto de vista? Um pouquinho. Então, assim, gente, é muito importante que a gente entenda que o trabalho de um profissional da organização, ele precisa ser mostrado. O Guilherme fala muito sobre isso, quem não é visto não é lembrado. Então, no começo, eu lembro quando eu comecei a gravar vídeos, eu ficava um pouco tímida, mas eu ficava muito perdida, assim, para onde que eu estou olhando. Eu me apegava muito, minha boca está torta, alguma coisa assim. Hoje em dia, é sem maquiagem mesmo, o cabelo está assim, eu não vou deixar de passar conteúdo. Não foi fácil, mas era uma coisa que eu queria tanto fazer. Eu queria gravar vídeo, eu queria fazer story, eu queria ser natural. Até hoje eu não consigo ser 100%, assim. Eu falo, gente, e tem dias que eu consigo ser bem. Sabe aquele dia que você está mais cansado? Olha, vai assim mesmo. Aí eu acho que, inclusive, é bem mais natural. Mas é muito bom saber que quem é tão tímido ou retraído pode passar por um treinamento. A exposição, e se for muito sério, passar até por um tratamento para conseguir ficar mais à vontade, né? Por exemplo, acho que tem meia hora que a gente está conversando. Não, 15 minutos. Tem uns 20 minutos. 20 minutos. Agora eu estou me sentindo um pouco mais à vontade. Então, no começo, é assim mesmo. Não é? Tem o processo natural de você se
habituar, né? Você se sentir à vontade diante do que você tem que fazer, que às vezes não é aquele seu espontâneo, né? Uhum. Mas você vai aprendendo, vai vendo que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mas o que mais me deu força para continuar gravando, continuar expondo, porque hoje em dia, por exemplo, o Instagram, YouTube são canais de propaganda que são super baratos por enquanto para a gente trabalhar nisso, né? Então, assim, a gente tomara que fique assim. Então, a gente tem que aproveitar isso aí para, né, dar nosso conteúdo. Com certeza. Eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas perceberem a importância do quanto isso é bom, né? É importante, né, para mostrar o trabalho. Alguma observação? Vou falar um pouquinho da maratona agora. A maratona veio exatamente para a gente deixar claro para essas pessoas algumas questões que a gente até já falou aqui, sobre a timidez, e também levar força para as pessoas que querem realmente dar um passo adiante, seja no sentido profissional, seja como pessoa, porque desde que eu comecei a trabalhar com organização, que tem quase 3 anos, eu recebo sempre mensagens de pessoas que realmente elogiam o meu trabalho, eu acho muito bacana, tá? Eu tento trabalhar com o máximo de transparência, e pessoas que querem dica mesmo para alavancar seu negócio, para ter confiança, para dar um passo adiante, né? E eu costumo dizer que a confiança está dentro da gente, né? Eu acho que às vezes a gente precisa muito da aprovação de outras pessoas para que a gente siga o nosso trabalho. E eu acredito que dessa forma, se eu ficasse só esperando a aprovação, eu não teria dado nenhum passo adiante, porque no começo a gente se preocupa muito com isso. Depois, quando você fala, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer, e é minha vida, eu estou tentando fazer o bem, eu quero fazer o bem, eu acho que você consegue levar isso com mais leveza. Não que seja fácil, né? Mas a maratona da organização veio para isso, tá? E a gente quer você lá para ajudar a gente a levar essa positividade, encorajamento para essas mulheres que estão perdidas, não sabem o que fazem, como fazem, e às vezes não sabem nem o que querem fazer, tá? Então, assim, a gente quer você lá para realmente fortalecer essa turma aí com a gente, tá? Com certeza. E em que você vai ajudar a gente? Eu vou falar bastante coisas relacionadas à importância da gente conseguir desenvolver um jeito, né, de ser mais fiel àquilo que a pessoa se propõe de organizar a vida, né? Fiel a nós mesmos? A nós mesmos, exatamente, porque correlacionando um pouquinho com o que a gente estava falando anteriormente, né? Se a gente tem um plano, se a gente tem uma ideia, pelo menos, nem que não exista um planejamento detalhado, nada disso, eu preciso pensar de que isso tem uma importância, isso tem uma significância, seja para mim, seja para outra pessoa. E dentro desse processo, eu preciso entender, né? Por que eu tenho que ter a validação de alguém? É importante? Tá, é importante porque motiva, é importante porque me dá gás, me dá empolgação, eu fico animado e tal. Porém, e eu comigo mesmo? Quando eu paro para pensar na minha ideia, no meu plano, naquilo que eu quero oferecer para a sociedade, por que isso não tem efeito de automotivação? E por que eu não me organizo para que isso aconteça ao longo do tempo? E por que a gente precisa tanto das aprovações? Pois é, isso aí é interessante. Existe um estudo, uma área da psicologia que estuda especificamente isso, que é o que a gente chama de psicologia social. Boa parte daquilo que a gente tem na nossa vida, ela só foi permitida através de um grupo. Eu preciso estar inserido numa sociedade, né? E por esse fator de eu ter que estar dentro de uma sociedade, a sociedade a gente pode definir como sendo um grupo de pessoas que faz alguma coisa em prol de todo mundo, de um bem comum. Se eu vou para dentro de um grupo específico e eu não consigo a aceitação desse grupo, eu não vou ter benefícios, eu vou me prejudicar. Então, de alguma maneira, eu dependo da aprovação deles nesse sentido. Se eu não for aprovado, eu não tenho benefícios, independente do que eu estiver fazendo, de que ramo que eu estou atuando, enfim. Então, a aprovação, até certo ponto, ela é válida? Ela é válida. É através dela que eu consigo quase que tudo na minha vida, né? Numa relação comercial, eu dependo da aprovação da pessoa que eu estou estabelecendo essa relação comercial. Se eu estou num relacionamento
conjugal, a mesma coisa. Se eu tenho um filho, a mesma coisa. A gente depende disso. É meio que uma coisa inerente. Só que eu não preciso, para certas outras coisas, eu preciso entender de que não é necessário eu ficar na espera de alguém me validar. Eu já posso ir lá fazer. Já está legitimado esse ato. Por exemplo, se eu quero gravar um vídeo passando um conteúdo super bacana que incentiva alguém a alguma coisa, o que existe de impedimento para eu não fazer? Não tem. Alguém vai falar, nossa, tá ruim. Tá, onde é que é? Cadê o impedimento? É, verdade. É só uma opinião, É só uma opinião. Entende? Entendo. E aí a gente fica assim, nossa, mas o outro não gostou. Tá, beleza, mas esse indivíduo que não gostou, ele não é os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Uma outra pessoa vai gostar. E se essa outra pessoa gostar, isso vai agregar algo para ela. Agregando algo para ela, ela vai conseguir alguma coisa diferente. Ela vai se sentir diferente, enfim, vai mudar alguma coisa. Então, é por essa pessoa que eu preciso me engajar, que eu preciso fazer, porque eu sei que vai ter o efeito. A gente não dá conta de agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo, né? E às vezes a gente faz as coisas realmente pensando no que o outro vai achar ou não. Mas eu acredito que tem pessoas que vai gostar e tem pessoas que não vai gostar e tá tudo bem por isso, né? Exatamente. Tem até aquela história assim, algumas pessoas vão gostar de mim pelos mesmos motivos que outras não vão gostar de mim, não é verdade? Tem isso mesmo. Então, assim, eu acho que a gente não deve deixar de fazer algumas coisas, né? Porque alguém não vai gostar que eu faça. E eu, será que eu vou ficar feliz se eu não fizer? Realizar um sonho. E muita gente, como eu disse antes, muitas colegas, elas deixam de fazer, eu percebo que deixam, porque elas vêm conversar comigo, querendo se encorajar para tomar um passo a mais, né? Quando eu comecei minha carreira de personal organizer, eu recebi muita crítica. Aqui em Goiânia ainda era um mercado mais restrito do que hoje, e as pessoas viravam, como assim? Eu recebia mensagem anônima. Como assim você é personal organizer? E aquilo ali me fez fechar muito. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu falei, gente, mas realmente quem sou eu, né? Mas então eu fui aos poucos observando mais e me fortalecendo, e aquele era meu sonho. E teve um período, inclusive, que eu fechei os olhos, falei, não vou ver nada, não vou ouvir nada e vou seguir. Acertava, errava, ia alinhando entre erros e acertos e cheguei onde eu estou hoje. E hoje eu te falo que eu não passo exatamente coisas que eu passei há 3 anos atrás, mas eu passo um bocado para ter coragem, ter ousadia para fazer um projeto tão grande como este da Maratona da Organização, tá? Mas assim, eu me sinto extremamente realizada, extremamente segura para dar esse passo. E o projeto está só no começo. E você vem com a gente. Com certeza. O tempo todo, ajudando a gente, orientando a gente, como fortalecer. Eu queria que você falasse um pouco do seu, das suas lives, né? Os dias, passar dia e hora para o pessoal, as suas redes sociais. Isso. Então vamos lá. Como eu sou psicólogo, né? Assim, eu estou numa missão de querer transmitir muito conhecimento da psicologia, conforme eu acabei de fazer aqui com vocês, para poder ajudar no processo de despatologização, né? Assim, às vezes a pessoa desenvolve uma ansiedade por uma insegurança, por uma desmotivação, alguma coisa assim. Existem algumas coisinhas bem simples que a gente pode ir fornecendo, né? Que vai dando vai acendendo umas luzes interiores que o indivíduo fala, opa, é por aqui, é por ali, a pessoa vai se já teve live, né? Sua que eu falei, eu não vou assistir essa. Eu não quero ouvir sobre isso. Isso significa o quê? É o medo do desconhecido. Ele vai me mandar um recado hoje. Desse jeito. Então, e nesse processo de passar esse conhecimento, eu estou fazendo lives todas as quartas e domingo, às 21 horas, né, para poder transmitir sempre conhecimentos relacionados à psicopatologia aos domingos, e na quarta-feira falo sobre algum conteúdo relacionado à prevenção em saúde mental. É sempre alternando entre esses 2 temas, é fixo assim. Geralmente as lives têm duração aproximadamente de uns 40 minutos e são temas muito interessantes. Eu faço análises às vezes bem profundas mesmo, eu vou fundo mesmo, eu falo as coisas e tal. E o meu Instagram, para quem quiser acessar, é
Gulliver Holmes, né? Holmes do Sherlock Holmes mesmo. Tem uma piada interna com esse apelido aí, eu resolvi adotar ele. Qual que é a piada? Conta. Pois é, eu tava conversando certa vez com um amigo meu, e aí ele trocando umas ideias lá e tal, ele comentando de uma pessoa que ele tava querendo descobrir o que era, né? E aí ele contando a história e tal, aí eu fiquei ouvindo, falei assim, você quer saber o que essa pessoa quer? Ele falou, quero, é tal coisa. Tá, falei, né? Aí beleza, passa um tempo, ele fala assim, cara, né, de ver que era aquilo mesmo, Já né? pensou? Exatamente. Aí ele falou assim, cara, você parece o Sherlock Holmes. Aí ficou. É por isso que eu tenho medo de conversar com um psicólogo, sabe? Aí ele me chama de Gulliver Holmes. Eu falei, Gulliver Holmes. Gostei do nome, ficou legal mesmo. Exatamente. Então, para quem quiser acessar, tá lá disponível no Instagram. E também tem um canal no YouTube, né? O canal é Gulliver Holmes Explica. E aí todas as lives que eu faço, tanto quarta quanto domingo, eu disponibilizo no YouTube depois das 24 horas. Então, já tem umas 15 lives lá, mais ou menos, salvas, né? E alguns outros videozinhos curtinhos, que eu salvei no começo, bem no começo. E tá lá disponível para vocês, assim. Quem quiser acessar, fique bem à vontade. Então, foi o bate-papo com o Gulliver Rebouças, que estará na Maratona da Organização no dia 21 de outubro, das 18 às 19 horas. Nós vamos bater um papo lá, ele vai dar uma palestra para falar sobre essa organização interna, externa, passar dicas para ajudar a gente que tem algum bloqueio, algum medo, algum receio e encorajar a gente cada dia mais dar um passo adiante para conseguir ter um futuro melhor, uma vida melhor e uma vida mais leve, mais tranquila, não é isso? Tá? Então, a maratona da organização que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de outubro, das 19 às 20 horas é a maratona. O Gulliver estará conosco das 18 às 19 horas. Isso mesmo, estarei lá firme e forte. Então, como é que é? Um abraço. Um abraço e até mais.